Olá, amigos do Facebook, que é Fernandes Filho, coordenador da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Estou entrando aqui, vou esperar um pouco para a gente conversar sobre o resultado das eleições no estado do Ceará e no Brasil. No estado do Ceará, o resultado já era esperado, né, com a vitória do Camilo no primeiro turno. A grande novidade é que me parece que o Eunício Oliveira não vai conseguir sua eleição. Nós vamos ter aí um senador novo, né? Bom, eu sei que nesse momento todo mundo está, uma boa parte daqueles que lutaram estão um pouco preocupados, um pouco indecisos, né? Alguns estão aí a se perguntar, e agora? Eu quero ver ele votar no Bolsonaro, né, ou no Haddad. E eu vou cumprir com aquilo que eu falei para vocês, né? Embora mude um pouco, eu vá declarar meu voto nulo pela primeira vez na vida. Aliás, não a primeira, eu acho que eu já votei nulo uma outra vez aqui no estado do Ceará, quando eu tive que escolher entre o PT e o PT, né? Mas antes, deixa eu falar algumas coisas sobre o Álvaro Dias, que também vão servir para a minha campanha. O Álvaro Dias não perdeu a eleição. Primeiro, ele não era presidente da República. Ele continua senador. Vai continuar fazendo a brilhante carreira dele de senador, né? E então ele não era presidente da República, ele não perdeu a eleição, né? Quem perdeu? O Brasil perdeu. O Brasil perdeu porque deixou de colocar na presidência da República um homem de valor. Nós passamos a vida inteira dizendo que gostaríamos de ter um homem de valor na presidência da República, um político honesto. E quando esse político aparece, nós vamos votar naquele que nunca fez coisa nenhuma e não tem o currículo, não tem a maturidade emocional ou a capacidade técnica que o Álvaro Dias tem. Então o Álvaro Dias não perdeu. Alguns engraçadinhos, como foi o caso do Zé Oswaldo aí, que me mandou uma piadinha, né? Sempre tem o pessoal que faz piadinha com a gente, quando a gente perde a eleição, dizendo que eu perdi até do Daciolo, né? Eu acho que ele está se referindo ao Álvaro Dias. Disse, a única coisa que nós, isso serve para mim também, podemos fazer é colocar à disposição dos eleitores um currículo. O que eu fiz, o que eu pretendo fazer, e que o eleitor tem que julgar de acordo com o que eu fiz, como seria meu comportamento no futuro. Para mim, continua difícil entender como é que eu nunca lutei contra a corrupção e o povo me elege como o mito que vai combater a corrupção. Para mim, continua difícil entender como é que eu nunca fiz um projeto de segurança pública, mas o povo elege alguém dizendo que ele vai ser o homem que vai combater a criminalidade quando ele nunca teve um projeto de combate à corrupção, né? É como se o povo escolhesse entre o insano e o ladrão. É mais ou menos a escolha que o povo do Brasil fez ao escolher esses dois elementos que vão disputar a presidência da República, tá? Algumas vezes você vê na Bíblia e você vê também na história mundial, existe um corpo diplomático que em determinadas crises se reúnem e conversam e tentam fazer com que a racionalidade prevaleça. O que o Álvaro Dias está me dizendo hoje é lançar pérolas aos porcos, é um trecho bíblico. Não jogue suas pérolas aos porcos. E aí
muitas vezes esses diplomatas se levantam da mesa porque não tem mais o que discutir, ou seja, a insanidade venceu. E aí vamos para a guerra, né? E eu ouvi muito isso aqui, assim, a campanha, né? Pessoas dizendo, vamos pro pau, vamos para a guerra. E você sabe o que é uma guerra? Você tem ideia? Porque numa guerra existem dois lados intransigentes. Todos os dois querem brigar. Um acusa o outro. Mas nenhum dos dois cuida do povo, dos interesses. Como disse um amigo agora há pouco, o Brasil não está preparado para um país de primeiro mundo, porque o seu povo não é um povo de primeiro mundo. Um povo que escolhe um currículo horrível e outro, ou o currículo de um ladrão, né, de um representante de uma organização criminosa. Esse povo quer o quê? Né? E não importa a desculpa que deu, por causa da pesquisa, por causa que eu acho, o povo é cheio de achismos. Não há a menor condição do Brasil ainda, né, enquanto o povo não tomar uma dura lição, se tornar um povo que vá aprender como o povo da Europa aprendeu. Mas o povo da Europa teve uma guerra. Acho que o povo de Guiné-Bissau também já aprendeu sua lição, mas teve uma guerra civil que destruiu o país, né? O Japão, que recebeu uma bomba atômica, hoje é um dos países mais desenvolvidos, também recebeu sua lição dessa forma. A Venezuela, o povo da Venezuela, que está sofrendo horrores, também está recebendo uma lição que é que a sua responsabilidade não acaba com a eleição. A sua responsabilidade continua depois da eleição. Você vai ter que fiscalizar o Tiririca, que foi eleito de novo em São Paulo. Olha que coisa, o Tiririca foi eleito em São Paulo. O Alexandre Frota, que tem no currículo dele apenas do puxa-saquismo ao Bolsonaro, que ele é um ator pornô, vai ser eleito, provavelmente, deputado federal. Olha só. Aqui no estado do Ceará, foi eleito um deputado federal, puxa-saco do Jair Bolsonaro. Eu digo puxa-saco porque é o seguinte, não é que ele não tem o direito de votar em Jair Bolsonaro, ou está invocado em votar em Jair Bolsonaro, mas é porque a única coisa que o rapaz tem no currículo é ser puxa-saco de Jair Bolsonaro. Acabou. Não tem outro. Nunca participou de uma luta política, nunca... Mas aqui é normal se fazer isso, né? Acredito que o Domingos Neto vai perder a eleição, pelo que está posto aí. O Domingos Neto era filho do ex-governador do estado do Ceará, que a primeira vez que ganhou a eleição foi um dos deputados mais bem votados, só que ele não tinha feito nada politicamente falando. Aqui eu perdi a eleição também, igual. Quer dizer, não perdi a eleição. Vocês não vão me ver em Brasília. Acho que o pessoal do Bolsonaro, então, cumpriu com a sua palavra, que ia acabar com a minha candidatura, né? E eu vou cumprir com a minha, que é, não vou votar em Bolsonaro. Vou votar nulo. Não vou votar no PT. Porque eu quero dormir onde eu estiver, daqui para frente, e dizer que eu não fui cúmplice disso. Eu não fui cúmplice dessas mortes, dessa falta disso, desse tipo de comportamento. Eu não fui cúmplice. E eu até espero que Jair Bolsonaro me prove ao longo desses 4 anos, se ele for eleito, que eu estava errado. Tá? Porque nada me fará ter mais alegria do que uma situação dessa estar errada. No momento, eu estou certo. O povo brasileiro deixou de eleger o melhor candidato para presidir esse país, que era Álvaro Dias. E deixou de eleger uma pessoa com um currículo exemplar, que as pessoas
já reconhecido no estado do Ceará, e hoje eu acredito que eu fiz muitos amigos por todo esse país, né? Então eu quero dizer a todos vocês que nós não perdemos. O Brasil perdeu. O Brasil perdeu porque a sua grande maioria da sua população não tem conhecimento do que seja uma coisa chamada racionalidade. A racionalidade que nos faz procurar as coisas certas em quem votar, a pessoa que corresponde ao mérito, porque tudo aquilo que o povo disse era mentira. Porque o povo disse que queria um político honesto. Nós tivemos Álvaro Dias. O povo disse que queria um político que combatesse a corrupção. Álvaro Dias tem 2 projetos, inclusive um dos quais, pelos quais Lula está preso, que é a prisão em segunda instância. E o fim do foro privilegiado que foi pedido, projeto de Álvaro Dias. E o povo foi votar. O povo disse que quer um ficha limpa. O Álvaro Dias é um ficha limpa. E o Fernandes Filho é mais do que ficha limpa. Foi coordenador da luta do ficha limpa no estado do Ceará. Mas o povo elegeu exatamente aqueles que eles dizem não querer no poder. Foi isso que aconteceu na votação do estado do Ceará, boa parte dela. O que aconteceu na votação do Brasil, elegeram um insano e um corrupto. E agora nós temos, ao invés de escolher entre o capacitado, nós vamos ter que escolher entre o insano e o corrupto. Tá? Deus, muitas vezes, como já aconteceu na Bíblia, né, escolhe punir um povo. E ao escolher isso, nós vemos isso em Nínive, em Sodoma e Gomorra, ele afasta aquelas pessoas que, no critério dele, segundo a literatura bíblica, não merecem passar por aquilo. Eu acho que é o que aconteceu com Álvaro Dias. Espero que seja o que aconteça comigo. A minha discussão chegou ao tal ponto com o pessoal do Bolsonaro que eu disse, olha, então se eu optasse por Ciro Gomes no segundo turno, se o Ciro for para o segundo turno, vocês vão ter que me perdoar, né? Porque vocês perdoaram o Bolsonaro, que apoiou o PT, eu nunca apoiei, né? Vocês vão ter que me perdoar se eu apoiar o Ciro. Então eu pergunto, vocês vão ter que me perdoar por apoiar o Haddad, né? Porque os critérios que vocês colocaram são os critérios que nós vemos na política tradicional. Você é eleito ou não é eleito. Acabou. Nós mandamos dinheiro para o fundo partidário seu, para a sua campanha, se você adotar a minha linha de pensamento e não a sua. Ou uma linha correta. Mas a sua linha está errada. Tem corrupção. Não. O bom do Ceará é que me parece que Adair Carneiro, né? Que parece que hoje ou ontem foi acusado pelo Ministério Público, junto com o Vaidon, de ter recebido dinheiro do tráfico de drogas, né? Perdeu a eleição. Né? Mas novos deputados, pelo menos os 2 foram eleitos, que ninguém entende a razão do voto nesse povo. Então a gente não tem mais a voto. Bom, eu quero dizer aqui que também estou entregando a União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Não vou mais coordenar a União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, tá? Porque aquela história, não estou vendo mais sentido nisso, gente. Tá? Me perdoem, eu não estou vendo mais sentido. Porque se eu combati a corrupção, se o Álvaro combateu a corrupção, e a maioria disse que queria um combate à corrupção, se eu pedir impeachment do PT, se o Álvaro pediu impeachment do PT, se eu fiz um processo que acabou na prisão de corruptos, se o Álvaro mandou prender corruptos,
Porque é que é os outros que são eleitos, que nada disso fizeram. Tá? Fica aí uma dúvida minha que eu não sei responder. Gostaria que alguém respondesse. Porque, como eu falei no início, já para encerrar, tudo que nós podemos colocar à disposição de vocês é um bom currículo, melhor do que o do outro. E bom currículo eu sei que eu coloquei e que o Álvaro colocou. Onde é que está o erro? No nosso currículo? Não. Na forma como o povo vota. Por que o povo vota? Então, baseado nisso, eu estou entregando a União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, não vou mais presidi-la, né? Devo me recolher, não sei se retornar à vida política, mas devo me recolher às minhas funções privadas e de família, né? E quero dizer a vocês que eu não perdi. O Brasil perdeu um deputado bom, um bom debatedor. Quem sabe até faça falta no governo de Bolsonaro, né? O Brasil não perdeu, aliás, o Brasil perdeu o Álvaro Dias. Álvaro Dias não perdeu essa eleição, né? Meu bebê aqui, tá? Meu bebê aqui quer se apresentar para vocês. Então, daqui para frente que Deus nos livre de uma guerra, que Deus dê sabedoria aos homens que vão ocupar esses 4 anos de mandato, e que Deus tenha pena daqueles que votam por qualquer motivo que não seja a racionalidade ou a consciência. Bom, boa sorte a todos, tá? Quero dizer também que foi um prazer enorme estar com muitos de vocês. Vou continuar com minha página no Facebook, ela não vai mudar, então não fica difícil me encontrar, tá? E sempre que eu puder ajudar, sempre que eu tiver online, a formação e a opinião é muito importante, é a minha área, vou continuar informando a todos. Tá bom? Então, sucesso a todos, que Deus ilumine esse país e que Deus tenha pena do que pode vir. Espero Deus estar errado na minha análise de que dias piores virão e não dias melhores. Uma boa noite.